Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante: a relação entre ética, política e o desenvolvimento da tecnologia e da ciência. A ideia aqui é bem direta, mas olha, é poderosa. Nenhuma decisão sobre tecnologia é neutra. Cada inovação que surge, ela carrega valores, interesses e, claro, impactos na sociedade que a gente precisa discutir com muita responsabilidade. Isso já nos joga direto numa pergunta que vai ser o fio da nossa meada. Será que a tecnologia é só uma ferramenta? Algo neutro? Ou será que ela já vem, sabe, com as intenções e os valores de quem a criou e de quem a coloca no mundo? Desafiar essa ideia de que a tecnologia é neutra é o primeiríssimo passo para a gente entender esse tema de verdade. Para a gente conseguir responder essa pergunta, primeiro a gente precisa alinhar algumas ideias, né? Vamos começar definindo 3 conceitos que são a base de toda essa nossa discussão. Primeiro de tudo, o que é tecnociência? Bem, quando a gente fala em desenvolvimento tecnocientífico, a gente está falando de um momento em que a ciência e a tecnologia andam, assim, completamente juntas, de mãos dadas, sempre buscando resultados práticos. É só pensar em biotecnologia, inteligência artificial, tecnologias digitais, basicamente tudo que organiza o nosso trabalho, o nosso consumo e até como a gente se comunica hoje em dia. E é exatamente aí que a ética entra em cena. A ética é o campo que nos obriga a fazer aquelas perguntas difíceis, sabe? Quem ganha com essa nova tecnologia? E quem perde? Quais são os riscos que a gente está correndo como sociedade? Coisas como a vigilância dos nossos dados, a desigualdade no acesso à tecnologia e os danos ao meio ambiente são dilemas éticos que a tecnociência coloca na nossa frente hoje. E por último, a política. E olha, quando a gente fala política aqui, não é só sobre partidos ou eleições, tá? É sobre como a gente toma decisões em conjunto, como sociedade. É nesse campo, na política, que se definem as regras do jogo. Quanto dinheiro público vai para a ciência, quais são as leis que regulam as pesquisas e como a gente resolve as disputas de interesse entre governos, empresas e a sociedade. No fim das contas, é a política que decide os limites e para onde o avanço tecnológico vai. Essa imagem da balança, ela mostra muito bem uma tensão que está sempre acontecendo. De um lado, a gente tem os interesses de mercado, que focam no lucro, em estratégias de poder, no sucesso rápido. Do outro, a gente tem o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. O problema é que, quando o lado do mercado pesa demais, os impactos negativos podem acabar sendo ignorados. E é por isso que é tão importante ter uma ética da responsabilidade, que nos força a pensar nas consequências a longo prazo, e não só no sucesso técnico ou financeiro imediato. Certo, já definimos os conceitos. Agora, que tal a gente ver como essa dinâmica toda entre ética e política funciona na prática? Vamos pegar 3 exemplos que já fazem parte do nosso dia a dia. Vamos olhar para 3 áreas onde esses desafios éticos e políticos são bem urgentes. Primeiro, a inteligência artificial. Hoje, os algoritmos influenciam tudo, desde o que a gente consome até decisões em tribunais. O risco ético aqui é que eles podem acabar reforçando preconceitos e violando a nossa privacidade. A resposta política para isso vem na forma de leis de proteção de dados e na regulação do uso da IA. Em segundo lugar, a biotecnologia. A edição de genes, por exemplo, abre um mundo de possibilidades incríveis, mas também traz questões éticas bem profundas sobre quais são os limites da intervenção humana. Nesse caso, a política precisa criar regras claras para as pesquisas, garantindo que tudo seja transparente e que a sociedade participe do debate. E por último, as plataformas digitais. Os aplicativos de transporte e de entrega mudaram a forma como o trabalho funciona, mas levantam um debate ético enorme sobre condições justas e pagamento. Politicamente, a grande discussão é sobre como a gente adapta as leis trabalhistas para essa nova realidade. Isso tudo nos leva a um ponto central, sabe? Essas decisões, que são tão importantes, não podem ficar só nas mãos de especialistas, de empresas ou dos governos. O controle social, gente, é a chave de tudo. A sociedade precisa participar das decisões sobre quais pesquisas são prioridade e como as tecnologias vão ser usadas. Isso significa ouvir as comunidades que são afetadas, promover debates abertos, exigir transparência em todo o processo de inovação e, claro, tratar a ciência como um bem que pertence a todo mundo. E isso nos traz para a nossa responsabilidade coletiva. O desenvolvimento tecnocientífico tem um poder gigantesco de transformar a vida humana, tanto para o bem quanto para o mal. Ele pode trazer benefícios incríveis, mas também pode criar novos riscos e aprofundar desigualdades que já existem. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o ponto da nossa reflexão. A tecnologia nunca é um caminho reto da ideia até a aplicação. Muito pelo contrário, ela sempre passa por um filtro, uma ponderação, um balanço de valores. Não basta só criar, é preciso discutir quem decide, com base em quais critérios e para quem.
A ética e a política, então, não são um acessório, elas são o próprio mecanismo que direciona a tecnociência na busca pelo bem comum. Então, para encerrar, vale a pena reforçar a ideia principal. Toda e qualquer tecnologia carrega escolhas e valores, e é exatamente por isso que ela precisa ser pensada com a lente da ética e da política. O desafio para todos nós, então, é desenvolver uma postura mais crítica e mais ativa diante da inovação, participando dos debates que vão definir os rumos da tecnociência. A reflexão final que fica é: qual vai ser o nosso papel na construção desse futuro? Obrigado pela atenção e até a próxima!